Pois é, gente, o Goiás teve uma vitória importante contra o Fluminense, placar de 3-0, aliás, 6 pontos contra a equipe carioca, aconteceu na abertura do campeonato, vitória lá no Rio de Janeiro e agora outra vitória, mais uma vez o Rafael Vaz fazendo gol, Michael também fazendo a diferença e o Iago Felipe acabou fazendo o terceiro gol da equipe do Goiás. E aí, o Goiás já é uma equipe recuperada, dá para ter uma tranquilidade maior? Gente, ainda não. A situação do Goiás ela não é tão difícil assim. A situação do Goiás é até certo ponto tranquila por tudo que a equipe vem fazendo no campeonato. Teve esse momento de oscilação na competição, o que é normal. Teve os dois placares de 6-1 que assustam um pouco, mas no geral o campeonato que o Goiás faz, se ele mantiver tudo que for feito, e colocando um resultado ou outro a mais, ele vai conseguir com certeza atingir o seu objetivo de permanecer na Série A. Eu digo isso porque, por exemplo, no primeiro turno, o Goiás conseguiu 6 vitórias e 3 empates. Agora precisa, no segundo turno, de 8 vitórias. Uma já conseguiu contra o Fluminense, então faltam 7. Então, se você venceu 6 partidas no primeiro turno do campeonato, por que não vencer essas 7 partidas nos 18 jogos que restam na competição? E o Goiás tem jogos em casa contra concorrentes direto. Por exemplo, contra o Cruzeiro, contra o CSA. Aí depois enfrenta o Corinthians, é um time já mais no andar de cima. Pega o Flamengo, aí pega o Avaí, um concorrente direto, enfrenta o Santos que está brigando lá em cima, pega o Bahia, pega o Fortaleza que é concorrente direto e fecha com o Grêmio. Fora de casa, o Goiás tem o São Paulo que é o próximo jogo, tem o Ceará e tem o Botafogo na sequência, depois fora de casa ainda tem Chapecoense, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Vasco, Inter e o Palmeiras. Então, eu falei aqui 18 jogos, são 9 em casa e 9 fora de casa. E o Goiás precisa agora de 7 vitórias. Não é uma tarefa tão difícil. E o que eu dizia em relação ao jogo contra o Fluminense, vitória por 3-0, para ter muita calma, porque eu ainda acho que o Goiás no Goiás ainda cabe um ajuste na sua estratégia de jogo, na sua formação tática. Eu acho que o Goiás tem que jogar com 4 homens de meio campo. Foi favorecido ao enfrentar o Fluminense, uma equipe que tem sérios problemas e que o seu pior setor é o meio campo, que tem, por exemplo, o Nenê e que tem o Ganso, que é um meio campo muito lento. Então o Goiás com 3 jogadores, com 3 volantes praticamente, ganhou o setor de meio campo. Mas como será contra outra equipe? Por exemplo, o Grêmio jogou contra o Goiás com 4 homens de meio campo contra os 3 do Goiás e ficaram 3 atacantes praticamente isolados lá na frente. Então eu acho que o Goiás precisa atuar de uma forma mais compacta e dessa forma, na minha opinião, seria com a saída de um dos atacantes para que o time tenha mais consistência na hora de atacar e mais consistência também na hora de defender. E você o que acha? O que significou essa vitória do Goiás contra o Fluminense? Participe!